Olá, eu sou Clarice Bergus, médica veterinária integrativa e terapeuta multiespécie. Primeiramente, quero agradecer. É um prazer estar aqui trazendo para vocês consciência, trazendo para vocês informação, tendo essa troca de energia. E vocês podem estar pensando o que uma médica veterinária e terapeuta está fazendo numa mentoria sobre financeiro, sobre o dinheiro, sobre a riqueza, a abundância. Bom, você sabe que as suas emoções, os seus bloqueios, os seus traumas, eles influenciam diretamente na sua vida financeira, na sua saúde, nos relacionamentos. Mas você sabia que as suas emoções e os bloqueios também interferem na saúde e nos comportamentos do seu pet? Nesse peludinho que está todo dia com você. Sim, ela interfere. Nossos pets, eles têm um convívio muito grande conosco. Eles são energia, vibração. Nós também somos energia, vibração. E eles têm uma facilidade muito grande em ler nossas emoções, em ler nossa energia, nossas vibrações. E o que eles sentem, o que eles estão lendo, eles absorvem, eles expressam também. O dinheiro também é uma energia em movimento. É o amor de Deus fluindo na nossa vida. Então, a forma que nós vibramos em relação à energia do dinheiro, o dinheiro vibra na mesma frequência. E o nosso pet também entra nessa equação. O que a gente sente, ele sente também. Vou trazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Animais, pets, que têm ansiedade por separação, que miam muito, ou uivam, latem quando ficam sozinhos. Isso é um reflexo emocional do tutor, ele sente o campo da tutora e expressa. E muitas vezes o que ele está absorvendo da tutora, o que ela está sentindo, é uma insegurança sobre o futuro, é uma incerteza do futuro, é um medo de perder, um medo de não dar conta de como é que vai ser. A tutora se sente assim, muitas vezes ela nem percebe que está tendo essas emoções, e o pet que está muito ligado através do amor incondicional, da lealdade, ele sente essa vibração e traz em forma de comportamento. Animais que guardam os brinquedos, têm ciúme dos brinquedos, guardam os brinquedos na caminha, na casinha, ou também enteram comida, alimento, né? Eles, principalmente cães, cavocam e enteram, guardando para depois. Eles estão espelhando um medo inconsciente ou consciente da tutora, um medo da falta, a escassez, o medo do que vai faltar, o medo de cuidar do pouco que eu tenho. São crenças, sentimentos, emoções ali envolvidos que o pet sente. Essa escassez, essa falta, o achar que não vai ter para todo mundo. E eles sentem essa energia e eles expressam como eles sabem, como eles entendem que vão conseguir se comunicar. Porque cada comportamento é uma forma de se comunicar, né? E outros pets trazem também nas questões de saúde, de doença, pets com problemas cardíacos, né, com vômitos, problemas digestivos, tudo está relacionado a esse medo, a preocupação, muitas vezes, o medo de faltar, de não dar conta, tudo relacionado à parte financeira, não só a parte financeira, mas
o que eu mais percebo nos pets, que é muito ligado também a essa questão financeira, essa insegurança, essa incerteza, problemas renais, infecções urinárias, tudo isso pode estar espelhando esse medo de perder, de faltar, de não dar conta, de entrar dinheiro na conta e já sair, esse medo de que não vai ser o suficiente, de que assim como entra já está saindo, já está pagando conta, será que vai entrar o suficiente para pagar as contas? Tudo isso eles sentem e expressam através dos comportamentos e das doenças. Pets com problema na coluna, é quando a tutora está carregando além das próprias questões emocionais, questões cotidianas, ela ainda ajuda o marido, tem um trabalho que está sobrecarregando, tem muita demanda no trabalho, tem irmãos, tem mãe, está ajudando todo mundo e ela acaba se sobrecarregando. E o pet, ele quer mostrar, ele quer carregar junto com ela. Os animais não estão aqui para nos curar. Eles estão aqui para caminhar conosco, ser o nosso companheiro nessa jornada. Eles mostram o caminho para a cura, para a evolução. Então, eles encontram formas de expressar isso, de tirar, porque eles estão sentindo, como eles não têm um racional desenvolvido como o nosso, eles expressam ou somatizam em forma de doença. Né? Animais com problema de pele, animais com lambedura excessiva, está espelhando da tutora essa preocupação, né? Essa incerteza, o se deixar por último, primeiro os outros. Mês que vem eu compro essa blusinha que eu quero. Quando eu tiver dinheiro, eu invisto numa mentoria. Vai postergando, se deixando de lado, não investe em si. Às vezes não se presenteia. Primeiro, quando cai o salário, quando cai o pagamento, é tudo para os outros, é primeiro para as contas, fica por último, e se sobrar, ela compra alguma coisa para ela, faz alguma coisa para ela. É a vibração de como se ela estivesse se deixando por último, se repelindo, não está cultivando o amor próprio. Então o pet, ele começa a se desfazer pela pele, começam os problemas da pele. Ela vai se desintegrando, né? Vai acontecendo doenças ali, que a pele vai ficando em carne viva, vai se desfazendo da bactérias, N situações. E a lambedura excessiva também, quando o pet começa a se lamber, quando a tutora não se sente perfeita, não tem amor próprio por ela, não se prioriza, ele sente que a gente não é prioridade e ele começa a se lamber. Uma forma de aliviar essa energia que ele está sentindo, essa emoção que ele está carregando junto, uma forma de querer inconscientemente se comunicar, é uma forma dele falar, olha para mim, olha para você. Justamente por isso que eu estou aqui, para dar voz aos animais, né? Para que as pessoas, as tutoras consigam entender que muitas vezes o que o pet traz de comportamento, de doença, é sobre ela, é sobre o ambiente que ele está inserido. Né? Questão, caso em que a tutora teve um dia mais complicado no trabalho, ficou com raiva do chefe, ficou com raiva do colega, está com raiva das dívidas que tem que pagar, que tem muito trabalho e não é reconhecida, mas racionalmente ela segura, se mantém na postura, porque ela não pode descontar isso no seu chefe, e quando chega em casa, o pet sente aquela energia, aquela raiva reprimida, e o que ele faz? Ele vomita, ele põe para fora. Esse é um exemplo. Eu tenho um caso que se encaixa perfeitamente
nessa questão aqui quando o financeiro reflete nas emoções, na saúde e no pet. Chegou para mim o caso de uma cadelinha. Ela estava fazendo xixi fora do lugar, que era no tapete da sala. E quando eu fiz a comunicação, a sessão com ela trouxe que ela não sabia o lugar dela. Ela não sabia, ela não se sentia pertencente, ela queria fazer parte, ela queria interagir, né? Ela queria receber carinho. E mais a fundo na sessão, ela mostrou que a tutora tinha esse mesmo sentimento, que ela não tinha um lugar, que ela não estava no lugar dela na família, e que ela se sentia sobrecarregada e não se sentia pertencente, sentia que tinha que fazer tudo sozinha, que não davam o valor para ela, que ela não tinha carinho. E também senti no campo uma doença, era um campo pesado, tinha alguma doença chegando. E mesmo, algumas semanas depois, ela teve um problema de pele, que era justamente refletindo que a tutora tinha que cuidar de tudo e esquecia dela. A tutora, ela vibrava na escassez, na falta. Cheia de problemas de saúde, no útero, no ovário, na coluna, porque carregava o peso da casa, do pai, da mãe, cuidava do pai, da mãe, cuidava do marido, cuidava dos filhos, cuidava da casa, trabalhava fora para ter renda, para conseguir pagar as contas. Então ela estava pesada, sobrecarregada e ela estava como se fosse mãe de todo mundo. Ela era mãe de todo mundo, cuidava de todo mundo e ninguém cuidava dela. Ela estava fora do lugar dela. E com a sessão, ela foi descobrindo, encontrando o lugar dela. Foi soltando os afazeres, se permitindo receber, ser ajudada. Ela estava afastada do trabalho devido ao problema da coluna, de tanto carregar o peso das pessoas. Só que o problema vinha de tantos anos que ela teve que fazer cirurgia. A sessão ajudou muito a aliviar a dor antes da cirurgia e depois na recuperação da cirurgia dela. E percebam que quanto mais ela estava na escassez, quanto mais ela estava no meio da falta, trabalhando, fazendo tudo, se sobrecarregando, mais coisa vinha para ela. Veio as doenças que tiveram que afastar ela do trabalho, né? Ela tinha muita dor na coluna, ela não pôde mais trabalhar. Veio a doença da cadelinha dela. E até que ela entendeu que onde ela vibrava, que era no medo, na falta, na escassez, fazia com que ela atraísse mais situações para que ela tivesse que investir dinheiro na saúde dela, investir dinheiro e não investir para ela, e não investir para melhorar. Mas ela se priorizou. Ela fez as sessões, ela conseguiu se enxergar, começar a cultivar o amor próprio, parar de carregar o que não era dela. E a cadelinha agradeceu muito, porque hoje a pele dela se recuperou de uma forma muito rápida. Hoje ela sabe que ela pertence, que ela tem um lugarzinho dela. Ela dorme lá na caminha dela, dentro da casa, como ela sempre quis. Ela sente que ela faz parte e ela não faz mais xixi no tapete. Por quê? Porque a tutora mudou. O trabalho, a sessão terapêutica acontece nos pets também, para que mude o comportamento, melhore. Mas quando a tutora decide que vai investir em si, que vai mudar, que vai quebrar aquele comportamento, aquele padrão que o animalzinho já está avisando que ela tem, que ela já está na hora, que ela já pode mudar, que ela está pronta, preparada para ressignificar, para curar aquilo tudo, para estar mais perto da melhor versão dela, eles descansam, é como se eles respirassem aliviados. É ótimo para a tutora e é maravilhoso para os pets.
porque eles são como se fossem sinalizadores, termômetros. Usem o pet de vocês como termômetro, como sinalizador. O que esse comportamento quer me dizer? Quando ele começou, o que estava acontecendo comigo? Qual eram as minhas emoções, meus traumas, o que eu estava passando na vida? Porque ele sente, ele carrega. Né? E é uma dança. Quando a gente vai liberando as camadas, os bloqueios, eles também vão liberando esse peso, vão vivendo de forma mais leve. É como um rio. Vocês que estão aqui investindo nessa mentoria, o, o dinheiro é como a água de um rio. E está cheio de pedras, entulho, lixo, bloqueando essa água. Esse entulho, esse lixo, essas pedras, é a escassez, é o medo, são traumas, são crenças, o que a gente ouviu na infância, tudo está trancando. E o que vocês estão fazendo aqui na mentoria? Vocês estão abrindo esse caminho, estão tirando essas pedrinhas, para que cada pedrinha que você tira, o fluxo do rio vai aumentando, porque o dinheiro é um fluxo, é uma energia em movimento. E aqui na mentoria vocês estão limpando, liberando, para que ele continue. Outro exemplo é da árvore, né? A gente é como árvore. Se as nossas raízes estão danificadas, estão podres, que seriam nossas emoções, nossas crenças, nossos bloqueios, o que a gente escutou lá quando criança sobre dinheiro, né? Que o pai e a mãe da gente falavam e a gente inconscientemente gerou crenças. Tudo isso está ali, né? Danificando as raízes. E vocês estão aqui na mentoria para fortalecer essas raízes, para tratar essas raízes. Porque quando elas estão fortes, quando elas estão saudáveis, ela consegue absorver os nutrientes para que a árvore gere frutos, que é a saúde física de vocês, que é o financeiro, que é o dinheiro, que é a prosperidade, a abundância. Então, parabéns para vocês que decidiram investir em si, decidiram mudar o caminho de vocês, a vida, e sair dessa escassez, desse medo, dessa falta. E que o dinheiro fique, que o dinheiro entre e tenha o seu fluxo de saída menor do que o fluxo de entrada. E que vocês consigam prosperar. Então, o pet de vocês agradece muito por esse investimento que vocês estão fazendo. Eu fico muito feliz de ter trazido um pouco desse conhecimento para vocês, e que os nossos pets, eles são sinalizadores, né? Eles estão aqui para caminhar conosco na nossa jornada de cura. E eu gostaria, né, que vocês compartilhassem comigo, vou deixar aqui embaixo meu Instagram, meu WhatsApp, compartilhassem comigo se vocês tiverem dúvida. Será um prazer conhecer a história de vocês, dos pets de vocês, né? Agradeço esse espaço e mando um beijão para vocês aí de Portugal e espero vê-los em breve.